Olá, amigos. A paz do Senhor Jesus Cristo. Que a paz do Senhor Jesus seja uma realidade na sua vida, no seu coração, na sua casa, em nome do Senhor Jesus Cristo. É um prazer muito grande, uma alegria. Para mim é uma alegria muito grande quando Deus nos dá essa oportunidade de podermos estar em torno da palavra do Senhor, de poder meditar um pouco sobre a palavra do Senhor e poder compartilhar com o máximo de pessoas possíveis a nossa experiência com a Bíblia Sagrada, com a palavra de Deus, e porque nós cremos, eu creio na palavra de Deus, eu creio na Bíblia Sagrada, eu creio no que Deus faz, eu creio no Senhor Jesus Cristo, eu creio em tudo que o Senhor Jesus falou e que está escrito na Bíblia Sagrada. E muito obrigado por estarem conosco, aqueles que estiverem conosco durante a gravação de mais esse vídeo. É o nosso segundo vídeo sobre o assunto do arrebatamento da igreja, sinais do arrebatamento da igreja, da aproximação da vinda de Jesus. Portanto, seja bem-vindo a esse momento e eu quero que você seja abençoado, abençoada em nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje estamos num cenário diferente. Eu estou aqui na casa da minha filha, estou no terraço da casa da minha filha. Bem lá no fundo você pode ver o movimento da BR-262. Aliás, hoje é a 381, né? Bem lá no fundo. E, portanto, estou aqui no terraço da casa da minha filha, podendo gravar esse vídeo. E espero que seja um momento de grande alegria para nós poder compartilhar sobre a palavra do Senhor. Quero agradecer aí o Sebastião Ferreira de Pinho. Deus abençoe por estar conosco. Deus o abençoe e seja bem-vindo. Antônio Carlos Antônio Carlos Ferreira, Deus abençoe. Obrigado por estar conosco aí em nome de Jesus. A Fátima Reis, obrigado Fátima Reis, que Deus te abençoe de uma forma muito especial. Edna Lúcia, hoje estamos aqui bem pertinho da casa da Edna Lúcia. Deus abençoe, seja bem-vinda em nome do Senhor Jesus Cristo. Ana Martins é minha prima, Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos a este momento da gravação de mais esse vídeo. Silvana Coman, Deus abençoe, muito obrigado por estar conosco neste momento em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Espírito Santo nos ilumine neste instante e nos ajude no entendimento da palavra do Senhor. Uma pequena oração e vamos então para a palavra do Senhor. Edna Lúcia, estou assistindo. Obrigado, Edna Lúcia, por estar assistindo. Deus abençoe. Muito obrigado por estar aí conosco. Deus abençoe de uma forma muito especial. Vamos orar neste momento. Deus querido, eu quero agradecer ao Senhor por este momento e agora eu peço a luz do Teu Espírito Santo sobre a vida de todos aqueles que estiverem conosco durante esses momentos da gravação desse vídeo, aqueles que posteriormente vão assistir o vídeo já gravado. Senhor, que o Senhor possa abençoar de uma forma muito especial no nome santo e precioso do Senhor Jesus Cristo. Dá-nos a luz do Teu Espírito Santo para podermos, Senhor da Glória, realmente transmitir a mensagem da Tua palavra na luz do Teu Espírito Santo e na graça do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Bendito o nome do Senhor Jesus Cristo. Bem, o nosso assunto, nós começamos a gravar esse assunto na quarta-feira passada, sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia nos deu alguns sinais, né? Nos deu alguns sinais. E desde na quarta-feira passada começamos a falar sobre um desses sinais. E um desses sinais que nos mostra o abreviamento, que nos mostra a aproximação, né, do tempo em que Jesus virá buscar a sua igreja, um desses sinais é a depravação moral da humanidade, a depravação espiritual, a depravação, a diminuição da ética, do respeito, a troca, a inversão de valores, enfim, muitas coisas acontecem e que são sinais da aproximação da vinda do Senhor Jesus Cristo. E um desses sinais é este, a depravação e a decaída, né,
da natureza humana, a depravação da natureza humana. A cada dia que passa e vamos nos aproximando da vinda do Senhor Jesus Cristo, a gente observa que a humanidade, na questão de moral, na questão de ética, de valores, está indo cada vez pior. E esse é um dos sinais que a Bíblia nos aponta para o arrebatamento da igreja. Portanto, você gostaria de morar num lugar que só de delícias e prazeres, alegria? Você gostaria de morar num lugar onde a morte não existe, onde a doença não existe, onde o pecado não existe, onde a maldade não existe? Você gostaria de ir para um lugar onde só alegria e prazeres? Aqui neste mundo é impossível isso. Aqui neste mundo não existe lugar nenhum que nós possamos encontrar coisas tão maravilhosas. Que é ficar livres de tudo enquanto é maldade, de tudo enquanto é perversidade. Ficarmos livres do pecado. E quando ficarmos livres de pecado, nós ficaremos livres da morte, da doença, das dores, das tristezas. Ficaremos livres de tudo isso. E esse lugar existe. E, portanto, esse lugar é os céus, mas nós devemos nos preparar para ir para os céus. E a Bíblia Sagrada nos ensina o caminho para irmos para o céu. Em nome de Jesus Cristo, vamos estar atentos à palavra de Deus, ao que a Bíblia nos ensina, e vamos então, em nome de Jesus, nos preparar para irmos para esse lugar. Enquanto isso, vamos aprendendo com a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, vamos aprendendo aquilo que ela nos ensina para nos prepararmos para irmos para esse lugar, que é os céus. E como eu faço para saber que Jesus está para vir? Lendo a Bíblia. E aí nós vamos continuar falando sobre esses sinais. E nós, na quarta-feira passada, nós estivemos falando sobre 2 Timóteo, segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 3, e nós vimos aí o versículo 2, 3 e 4. E em seguida, naquele mesmo dia, naquele mesmo momento, nós fomos para o capítulo 4 do mesmo 2 Timóteo, versos 1 e 2. Nós consideramos naquela oportunidade, naquele último vídeo, e você pode ver esse vídeo, o nosso último vídeo gravado na quarta-feira passada, você pode vê-lo no meu canal, lá, Sansão R. Silva. Sansão R. Silva é o meu canal no YouTube. Se você entrar lá no meu canal no YouTube, você vai ver esse último vídeo gravado na quarta-feira passada. Nós abordamos sobre o versículo 1 e 2 do capítulo 4 de 2 Timóteo. E hoje nós vamos ver os versículos 3 e 4. Versículos 3 e 4. Diz assim: porque chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme suas próprias concupiscências. E não só desviarão os ouvidos da verdade, como se voltarão para as fábulas. O que nós estamos vendo aqui nesse texto da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, nesta carta que o apóstolo Paulo escreveu ao seu discípulo Timóteo, que também naquela época já era pastor. O que Paulo estava dizendo? Ele estava dizendo porque chegará tempo em que não suportarão a sã doutrina. Chegará tempo. Que tempo é esse? Eu creio que o tempo que nós estamos vivendo já é quase o ápice, não é? Já é quase o cume desse tempo que Paulo falou. Tempos difíceis, que ele falou nos últimos textos que nós lemos, né? no versículo 1 do capítulo 3, ele diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias, né? Que últimos dias são esses? Com tudo que está acontecendo, com tudo que a gente pode ver, a gente pode acreditar que os últimos dias são esses que nós estamos vivendo. Sabe, porém, que nos últimos dias virão tempos trabalhosos, tempos difíceis. Quando ele fala de tempos trabalhosos, ele está falando de tempos difíceis, tempos de muita luta, de muita dificuldade. E é exatamente o que a gente está observando nos dias de hoje.
um tempo de muita luta, de muita dificuldade, de muita tristeza, tanto é que muitas pessoas têm desistido da vida, né? Muitas pessoas de todas as classes sociais e econômicas, pessoas têm desistido da vida, alguns têm dado cabo à sua vida mesmo por causa da dificuldade que tem se apresentado nos dias de hoje. Então, Paulo estava profetizando sobre esses dias que nós estamos vivendo. E agora, no versículo 3 do capítulo 4, ele diz: porque chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ora, não suportarão a sã doutrina. O que seria a sã doutrina? O que é sã? Sã é uma coisa sadia, é uma coisa pura, né? É uma coisa que vem para abençoar, é uma coisa que vem para edificar, uma coisa saudável. Né? Então, a sã doutrina, o sã ensinamento, a doutrina que é ensinamento da palavra de Deus, é o ensinamento da palavra de Deus. Quando eu estou aqui trazendo esses ensinamentos da palavra de Deus, isso é uma doutrina, estamos aqui diante de uma doutrina, diante de um ensinamento da Bíblia Sagrada. E se há ensinamento, há aquele ensinamento que é são, é sadio, mas se a Bíblia fala, se aqui nesse texto está falando sobre a sã doutrina, então é porque existe o contrário também. Existem aquelas doutrinas maléficas, né? Aquelas doutrinas que não são doutrinas sadias, não são ensinamentos sadios, e nós devemos ter muito cuidado com isso, porque nesses dias em que os dias têm sido difíceis, como o apóstolo Paulo tem nos mostrado, né? Ele tem, essa palavra nos orienta a que nós estejamos atentos para os falsos ensinamentos. Porque se ele está dizendo aqui sobre sã doutrina, sã doutrina, uma doutrina sadia, uma doutrina pura, uma doutrina santa, uma doutrina que edifica. Se ele se preocupou em dar esse adjetivo, é porque existe a doutrina que não é sã, a doutrina que não é sadia, o ensinamento deturpado. E o que mais tem acontecido hoje são falsos doutores da Bíblia, falsos mestres da Bíblia, falsos ensinadores da Bíblia, falsos líderes religiosos, falsos profetas, que têm trago ensinamentos falsos, enganosos, mentirosos. E nós devemos ter muito cuidado com isso, porque o que mais existe hoje, em todos os ambientes, até nos púlpitos das igrejas, né? Na televisão, diante da câmera de uma televisão, aqui mesmo na internet, no Facebook e em outros mais, e o que mais tem havido são ensinamentos falsos. São falsos mestres, falsos pregadores, falsos doutrinadores da palavra de Deus, mentirosos, lobos devoradores. A Bíblia nos alerta quanto a isso. Portanto, se ela fala da sã doutrina, é porque existe a doutrina maléfica, a doutrina que não é sã. Existe, e nós devemos ter cuidado com isso, e devemos nos alertar muito quanto a isto, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então ele disse: porque chegará tempo em que não suportarão a sã doutrina. Agora, o mais interessante é isso, é que a maioria das pessoas, a maioria do povo, não suporta ouvir uma doutrina da palavra de Deus, um ensinamento da palavra de Deus, que convida a apartar-se do pecado, a afastar-se do pecado, a abandonar o pecado, a não estar com a sua vida enrolada com o pecado, a fugir dos prazeres desta vida, a fugir dos prazeres mundanos, a abandonar a vida de pecado para se preparar para o arrebatamento da igreja e ir para os céus. As pessoas não estão suportando mais, fogem desses ensinamentos, fogem daqueles que ensinam a palavra de Deus, fogem daqueles que ensinam
de verdade a palavra de Deus. Basta dizer que quando existe, aonde está um falso profeta pregando, profetizando, né, aquilo que o Senhor não mandou profetizar, falando que Deus falou, aquilo que ele não falou, pregando um evangelho, né, um evangelho de comodidade, um evangelho light, como diz por aí, um evangelho que mostra só que Deus vai realizar todos os seus sonhos, seus projetos, um evangelho que não confronta a pessoa com os seus próprios pecados. Então, quando tem um pregador que pregando tudo isso, é dessa forma, o evangelho dessa forma, e isso é um evangelho falso, é um ensinamento falso, é um ensinamento enganoso, porque o evangelho verdadeiro, o puro e santo evangelho, não promete aqui nesse mundo vida boa. O verdadeiro evangelho, o santo evangelho, não mostra aqui nesse mundo que uma pessoa vem para Cristo, né? E aí por vir para Cristo ela vai ganhar muito dinheiro, ela vai comprar os melhores carros, vai comprar as melhores casas. Jesus não morreu na cruz para isto. Jesus não morreu na cruz do Calvário. Jesus não sofreu tudo que ele sofreu. Ele não morreu na cruz do Calvário daquela forma tão cruel que ele morreu para a gente comprar carro, comprar casa nova, comprar roupa nova, viver uma vida regalada aqui. Ele não morreu para isso. Jesus morreu para trazer a salvação, para nos livrar do inferno, para nos levar para os céus. Essa é a sã doutrina. A doutrina, o ensinamento bíblico que ensina você que você deve fugir do pecado, abandonar o pecado, abandonar tudo aquilo que não é de Deus. O evangelho que confronta a nossa vida com os nossos próprios pecados e nos ajuda, nos aconselha a sair, abandonar os nossos pecados. Esse é a sã doutrina. Mas está dizendo aqui, o apóstolo Paulo disse, que chegará tempo em que não suportarão a sã doutrina. Você nota que nos lugares onde se promete, se prega um evangelho né, coach, que é a última moda no mundo gospel, né? É o coach, o evangelho coaching, né? Esse é a última moda, é o último modismo atualmente que está aí. O evangelho gospel, né? Da farra, só do divertimento, só do entretenimento, só das promessas mirabolantes, né? Promessas que Deus não fez. Então, quando se prega esse evangelho dessa forma, esses lugares estão lotados de muita gente corre para lá. Mas quando tem um lugar onde se prega um evangelho que convida o pecador a arrepender de seus pecados, abandonar esses pecados e passar a servir a Cristo, né, através da sã doutrina, da pureza da palavra de Deus, da santidade, quando se tem um lugar onde se prega este evangelho sadio, esse lugar não, ele se esvazia. As pessoas não correm para lá, não suportam ouvir este evangelho que confronta a vida do pecador com seus próprios pecados, então não suportam isso. E isto é profético, a Bíblia está dizendo isso. Paulo disse: chegará, portanto, o tempo em que não suportarão a sã doutrina, não suportam ouvir a doutrina santa, a pura doutrina, fogem delas. Fogem da sã doutrina, não suportam ouvir, não querem aceitar. E esses são tempos trabalhosos, são tempos difíceis, são o tempo de hoje, é o tempo que nós estamos vivendo hoje, né? Então, chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, né? O que é comichão? Comichão é coceira, podemos dizer coceira. É como se a pessoa tivesse sentindo coceira nos ouvidos quando ela ouve sobre a sã doutrina, quando ela ouve um evangelho que a confronta com seus próprios pecados e a convida a abandonar esses próprios pecados. Ela fica como que o ouvido não querendo ouvir aquilo, ela não quer ouvir aquilo, ela se sente mal em ouvir aquilo. Paulo chama isso de comichão nos ouvidos. Agora ele diz uma coisa que nós precisamos pensar muito nela. Diz aqui: amontoarão para si doutores. O que é amontoar? O que é amontoar? É fazer montes, né? É ajuntar aos montes, né? Ajuntar muito. Então, se ele está dizendo aqui, amontoarão, né? Amontoarão para si doutores, é porque tem muitos desses doutores. É porque tem muitos desses pregadores.
É porque tem muita gente pregando uma doutrina que não é sã, que não é santa. É porque tem muita gente pregando doutrinas que não confrontam o pecador. E por isso conquista a pessoa. Uma doutrina que vem para amaciar o ego do pecador, para massagear o ego dele, para dizer que Deus vai fazer tudo aquilo que ele não falou que vai fazer, cumprir promessas que ele não falou que vai cumprir. Né? Então, é isso. E eles tem muita gente pregando esse evangelho aleijado, esse evangelho manco, esse evangelho que não é a sã doutrina. E as pessoas, então, tendo comichão nos ouvidos e não suportando ouvir a sã doutrina, eles vão procurar e ajuntar para si aqueles que pregam esse evangelho light, esse evangelho impuro, esse evangelho aleijado, manco, esse evangelho que não é a sã doutrina. O Paulo diz aqui, explica isso dizendo, amontoarão para si doutores conforme suas próprias concupiscências. O que significa esse conforme suas próprias concupiscências? O que é concupiscência? Concupiscências são desejos carnais. São paixões carnais. Então a pessoa tá cheia, as pessoas estão cheias de paixões carnais, desejos carnais, lascívia, né? Desejo de prazeres, de muito prazer. As pessoas vivem hoje na busca incessante, né? Na busca frenética de muito prazer, só quer ter prazeres na vida, só quer ser feliz. Eu quero é ser feliz e o resto é que se dane. Eu quero é ter prazeres na minha vida e o resto que se dane. Ainda que vá para o inferno, ainda que esses prazeres são prazeres que realmente são bons, são felizes e prazerosos agora, mas depois vai levar para o inferno, para a perdição eterna. Para a perdição eterna. Mas a pessoa não quer ouvir isso. Ela quer ouvir algo que satisfaça a concupiscência dela, os desejos carnais dela. Quando a pessoa está em pecados, quando ela está vivendo uma vida de pecaminosidade, e ela, em vez de ouvir uma mensagem que a confronta com o seu pecado, e que uma mensagem dizendo que o seu pecado vai levá-la para o inferno, ela rejeita essa mensagem para receber, então, e ajuntar aquelas pessoas, aqueles pregadores, que pregam esse evangelho mentiroso. Porque esse evangelho agrada. Esse evangelho mentiroso é que agrada as pessoas. Elas não suportam ouvir o evangelho da sã doutrina. Elas gostam de ouvir um evangelho que massageia o seu ego e que fala bem dos seus prazeres carnais. Que não fala das suas concupiscências, que são paixões carnais. Não fala disso. Então, ele está dizendo aqui, amontoarão. Eu achei interessante, né, essa palavra, amontoarão. O que nós amontoamos? É aquilo que tem muito. Então, as pessoas estão amontoando para si falsos doutores, falsos ensinadores da palavra de Deus, ensinam de maneira falsa, enganosa e mentirosa. E aí as pessoas gostam de ajuntar, são esses pregadores, amontoarão para si, quer dizer, existe aos montes, e você pode escolher. Não, esse aqui me agrada, essa igreja aqui me agrada, porque aqui não fica aí com esse negócio de pregar muito contra pecado, não fica pregando muito contra os meus desejos carnais, minhas paixões carnais. Eu quero viver minhas paixões carnais, eu quero viver os meus prazeres, mesmo que vivendo esses prazeres e paixões carnais aqui, ela vá para o inferno depois, ela não quer nem saber, quer saber do agora. Mas aquela sã doutrina, o evangelho que ensina que isso vai levar para o inferno, e que o inferno é lugar de angústia e tristeza, de sofrimento e suplício eterno, esse evangelho não, esse não querem ouvir. É o que Paulo está dizendo. Então eles vão fazer o quê? Vão correr para os doutores conforme suas próprias concupiscências, vão correr para aqueles doutores, aquelas pessoas que pregam e não contradiz os seus desejos carnais, as suas paixões carnais. É isso que estão fazendo. Né? Conforme as suas próprias concupiscências. E não só desviarão os ouvidos da verdade, vão desviar os ouvidos da verdade. Eu não quero ouvir essa verdade, eu não quero ouvir isso aí, eu não estou interessado nisso aí, eu não quero nem saber, eu quero é ser feliz, eu quero atender os prazeres da minha carne, eu quero fazer o que o meu coração deseja, quem manda de mim é o meu coração, e eu faço o que o meu coração manda fazer, e a Bíblia diz que o coração é mais enganoso e perverso que qualquer outra coisa, e quando eu dou ouvido ao meu coração, então eu fujo da verdade, e vou para a mentira.
Eu fujo da verdade e recebo a mentira de bom grado. Eu odeio a verdade, eu não suporto a verdade, eu não suporto a sã doutrina. E quando eu não suporto a sã doutrina, quando eu odeio a verdade, então eu vou me submeter às mentiras dessa vida. Então é o que ele está dizendo, conforme as suas próprias concupiscências. E no versículo 4 diz assim: e não só desviarão o ouvido da verdade, desviando o ouvido da verdade, para não ouvir, não quero ouvir isso. Como se voltarão para as fábulas. O que é fábula? Fábula é um conto em que a árvore conversa. Né? Esse arbusto que está aqui atrás de mim, está movido pelo vento aí, essa brisa mansa aqui no terraço, né? Estou na casa da minha filha, aqui no terraço, né? E fábula, numa fábula, essa planta que está aqui atrás de mim, ela fala, ela anda, né? ela conversa. Isso é fábula. Fábula é que aquelas coisas inanimadas se tornam móveis, começam a mover. Uma árvore conversa com a outra, um animal que não fala conversa com o outro, né? Eles se ajuntam, eles planejam, isso é fábula. Né? A fábula, um pedaço de pau se move e até fala alguma coisa. Então, isso são fábulas. Existem tantos ensinamentos falsos da palavra de Deus que são verdadeiras fábulas. São verdadeiras fábulas. E as pessoas, na sua maioria, elas fogem da sã doutrina, elas fogem da verdadeira palavra de Deus para buscar as fábulas. Porque as fábulas não confrontam a pessoa com a sua paixão carnal, com o seu pecado. As fábulas não dizem para as pessoas que elas irão para o inferno se não aceitar Jesus como Salvador. As fábulas não dizem para as pessoas que Jesus vai voltar a qualquer momento e que nós vamos para os céus e que a gente deve preparar a nossa vida aqui, enquanto antes, para irmos para os céus. Se morrermos antes da vinda de Jesus, em vez de ir para o inferno, vamos para os céus. As fábulas não ensinam isso, não. As fábulas não ensinam que Jesus pode vir arrebatar a igreja a qualquer momento e eu posso ficar aí porque vivo uma vida de prazeres carnais. As fábulas não nos ensinam isso. Agora, a sã doutrina ensina isso. A diferença da sã doutrina para as fábulas é essa. É que as fábulas não nos confrontam com a nossa realidade de pecado. Para nós nos arrependermos, abandonar esses pecados e irmos para os céus. As fábulas não nos ensinam isso. As fábulas não fazem isso. Agora, a sã doutrina fala. A sã doutrina nos orienta. Né? A sã doutrina, ela nos confronta com o nosso próprio pecado. Né? Ela nos confronta com o nosso pecado. Michele Rocha, Deus abençoe, seja bem-vinda. Obrigado por estar conosco, em nome de Jesus. Então, as fábulas não nos confrontam com o nosso próprio pecado, mas a sã doutrina, sim. A sã doutrina nos ensina que para irmos para os céus, nós devemos nos preparar aqui. Então, nesse vídeo de hoje, que estamos terminando aqui, vamos para o encerramento de mais este vídeo. Né? Esse vídeo de hoje está nos ensinando sobre um dos grandes sinais da vinda de Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa. Você acredita na vinda do Senhor Jesus? Alguém pode dizer assim, eu não acredito nisso. Bom, você acreditar nisso ou não, não vai fazer diferença. Jesus está para vir. Jesus está para vir a qualquer momento, tirar um povo santo aqui da terra. E nós precisamos fazer parte desse povo santo. E esse povo santo não é uma denominação, não é uma religião institucional, né, registrada lá com o governo, que cumpre todos, né, uma religião que tem um grande líder, um comandante geral, um que comanda, né, um papa, ou o grande
pastor, o grande bispo. Não é essa igreja que Jesus vem buscar. Essas são igrejas institucionais, são denominações institucionais, são instituídas, né, pela lei, pelas leis aqui embaixo. Agora, a igreja que Jesus vem buscar é essa igreja que eu disse no vídeo passado. É a igreja que é composta por todas as pessoas, independente de qual que seja a sua religião, né, de qual que seja a sua igreja, a igreja que Jesus vem buscar é a igreja composta por essas pessoas que se arrependeram de seus pecados. Essas pessoas que não fugiram da verdade, que suportaram a sã doutrina. Essas pessoas que pertencem à igreja que será levada para os céus são aquelas pessoas que se submeteram ao confronto do evangelho quanto aos seus pecados, arrependeram de seus pecados, abandonaram esses pecados, sofreram o que tem de sofrer aqui, mas serviram a Cristo e não negam a sua fé para estar indo para os céus. São essas pessoas que vão para os céus, que creu na palavra de Deus, na genuína palavra de Deus, na sã doutrina, no evangelho do Senhor Jesus Cristo. As pessoas que creem e aceitam essa palavra, a Bíblia Sagrada, do jeito que ela é. Quando uma pessoa dessa morre, ela vai para os céus, porque ela morreu depois de ter se arrependido. Antes de morrer, ela se arrependeu e abandonou os seus pecados para servir a Deus, para andar na presença do Senhor. E quando essa pessoa morre, ela vai para os céus. E quando Jesus vier buscar a sua igreja, essas pessoas que morreram nessas condições, elas vão ressuscitar. E aqueles que estiverem vivos, que aceitaram a palavra e que vivem na palavra, esses vão ser arrebatados, vão ressuscitar, né? Esses vão ressuscitar e vão estar indo para os céus. Né? Michele Rocha, Marcos Vinícius, né? Deus abençoe a todos vocês que estão conosco. Marcos Vinícius está conosco aí, participando deste momento, né? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, são essas pessoas que serão levadas para os céus. Lembra das perguntas que eu fiz logo no início da gravação desse vídeo? Você deseja ir para os céus? Você deseja ir para um lugar onde não existe pecado? E porque não existe pecado, não existe doença, não existe morte, não existe angústia, não existe depressão, não existe opressão, não existe tristeza, não existe choro. A palavra de Deus, no final do Apocalipse, nos diz que aqueles que forem para os céus, Deus vai enxugar de seus olhos toda lágrima. Vai enxugar de seus olhos. Ninguém vai ter motivos para chorar, para ter angústia e tristeza lá nos céus. Ninguém vai ter motivo. E a minha pergunta foi, logo no início da gravação desse vídeo, você deseja ir para os céus? Você deseja ir para o paraíso? Para um lugar onde a maldade não existe? Onde o inimigo das nossas almas não vai se fazer presente e não estará lá? Você deseja ir para esse lugar? Pois é, então você precisa crer e suportar a sã doutrina, aceitar a sã doutrina em nome de Jesus Cristo, porque só assim essa doutrina, fuja das fábulas, fuja das pregações enganosas, mentirosas, fuja daquele evangelho que diz para você que tudo que você desejar, Deus vai assinar embaixo e vai te conceder. Fuja desse evangelho, esse evangelho é mentiroso. Fuja desse evangelho que diz que Deus vai... Você faz os seus planos, os seus projetos, e Deus vai assinar embaixo. Não, a Bíblia diz que o homem pode até fazer planos, mas a resposta certa vem da boca do Senhor. Portanto, fuja desse evangelho. Fuja dessas pregações mirabolantes. Fuja dessas pregações que te prometem aquilo que Deus não prometeu. Mas creia na mensagem do genuíno evangelho, da sã doutrina, que diz que nós somos pecadores e como pecadores nós cometemos pecados e que os nossos pecados nos separam de Deus e porque nos separa de Deus nos levarão para o inferno e que nós, para não irmos para o inferno e irmos para os céus, nós precisamos arrepender dos nossos pecados, nós precisamos rejeitar nossas paixões carnais, nós precisamos rejeitar todo o mal, nós precisamos arrepender desses pecados, abandoná-los e receber Jesus como nosso único e suficiente Salvador e passar a viver uma vida santa e consagrada a Deus. Então, essa é a diferença da sã doutrina. Não seja como esse que o apóstolo Paulo diz aqui, porque chegará tempo em que não suportarão a sã doutrina. Você é daquelas pessoas que não suportam a sã doutrina?
Você é daquelas pessoas que quando chega num vídeo igual esse aqui, você ouve um pouquinho e quando percebe o teor do assunto do vídeo, se for um assunto desse aqui, nesses moldes, né, desse jeito aqui, você foge dele, você passa direto, você abandona, você não quer ouvir, você abandona, mas quando chega num vídeo que massageia o seu ego e que diz que Deus vai realizar todos os seus sonhos, mesmo você estando em pecados, mesmo você vivendo uma vida de pecados, dando vazão às suas paixões carnais, aos seus desejos carnais, quando você chega nesse vídeo, aí você ouve e fica ali parado ouvindo, fuja dessas fábulas, porque elas não vão te salvar, você não vai ser levado para os céus. Então, esse é o nosso vídeo de hoje, com esse nosso assunto. Nós estaremos continuando esse assunto num próximo vídeo gravado, se Deus quiser. Bem, eu gostei de estar aqui nesse cenário diferente. Bem lá ao fundo, você está vendo lá a BR-381, aquele movimento, aquelas luzes, aqueles carros lá, né? É o movimento da BR-381. E aqui é o terraço da casa da minha filha, do meu genro e dos meus netos que aqui moram, né? E eu gostei de estar aqui nesse cenário bem diferente daquele outro que eu tenho lá na minha casa. Não que seja bom, muito bom, gosto de estar lá naquele cenário também, que é a sala da minha casa. Mas aqui também está muito bom e estou gravando esse vídeo com muita alegria, tá? E eu espero que você tenha entendido a palavra do Senhor. Comente sobre esse vídeo, curte esse vídeo para que ele possa repercutir aí no Facebook, e ele vai ser, eu vou colocar também lá no meu canal, Sansão R. Silva. Vai lá, visite o meu canal, Sansão R. Silva, e assista aos vídeos. Já temos mais de 80 vídeos lá, aliás, que já temos quase 100 vídeos, né, com pregações, com hinos, né, e muitos outros assuntos nós temos gravados ali no nosso canal. Sansão R. Silva é o meu canal lá no YouTube. Que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero agradecer a todos vocês que estiveram conosco, né? A todos aí. Aliás, é a BR-262, Marcos Vinícius está colocando aqui, não é a 381, é a 262. Lá o movimento, aqui o movimento está vendo lá nos fundos, né? É o movimento da BR-262. Deus abençoe, até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Continua comentando aí, curte, compartilha esse vídeo, compartilha com outras pessoas para que possam também ouvir a palavra. E deixe o seu comentário aí sobre o assunto do vídeo. Tá? Eu gostaria de pedir que você comentasse, assistisse o vídeo com toda atenção e comente aí o conteúdo desse vídeo. Isso nos incentivará a continuar trazendo essa palavra. Bem, que Deus te abençoe, até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.